é bom. Eu quero avisar para os irmãos que no domingo, irmão, no domingo eu não vou estar aqui com os irmãos, domingo eu vou estar ali na UFES. Hoje também eu tinha sido intimado para pregar lá na Nova, mas lutei tanto para não ir. Mas os irmãos lá em casa, não, pastor, você vai, aí eu, tá bom. Então eu vou ligar para o meu pastor, vamos dizer, ele não vou. Quando eu ligo, o pastor Mel estava com a voz, eu digo, opa, irmão, não vou poder não, o pastor está com a voz, ele marca, vai ser escapuliu mesmo, tá não, fica para a próxima, marca outro dia, mas que o Senhor nos ajude. Eu vou louvar o hino, enquanto isso os irmãos tiram dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Faz a ligação para minha tia. Se os irmãos sabem a letra desse hino, me ajude. Louve comigo ao Senhor. E os irmãos que ainda não são evangélicos, medite na letra desse hino. Te levaram de Sião, e os teus sacerdotes branquearam de aflição. Foi o mundo meu que levou as dores. Babilônia não é teu lugar.
palavra do Senhor, eu gostaria que os irmãos curvassem as vossas cabeças. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pelos dizimistas, por aqueles que ofertaram, por aqueles que ainda não puderam ofertar, para que o Senhor abra as portas de emprego para essas pessoas. Querido Deus e eterno Pai, Deus, em teu nome, meu Senhor, te louvamos, te engrandecemos e pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos louvar, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes, meu Senhor, agora. Pai, por aqueles, Senhor, que não puderam ofertar, Pai, que o Senhor abra as portas de emprego, meu Senhor, agora, para que eles venham, Senhor, te servir, Senhor, com alegria. Pai, abençoa, meu Senhor, a cada irmão, abençoa a cada irmã, meu Senhor, que nessa noite veio aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Nos abençoa, meu Senhor, ser conosco. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, a ajuda do teu Santo Espírito nesse momento, porque sem ti, Pai, nós não somos nada. Nos ajuda, é o que nós te pedimos e já te louvamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Glórias a Deus. Vamos meditar um pouco no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, a Bíblia nos fala sobre a história, uma história bastante conhecida. Todos aqui já conhecem a história do cego, o cego de Jericó, o cego por nome Bartimeu. E louvo a Deus porque o Senhor nos fez entender algumas coisas, algumas curiosidades que tem na Bíblia. E nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, estaremos falando um pouco dessas curiosidades. Estaremos encerrando o culto antes das 9, o momento certo para não enfadar os irmãos. Queridos e amados irmãos, a Bíblia nos diz que logo depois que Jesus tem uma conversa com Tiago, com João, Jesus sai de Jerusalém e começa a caminhar. E de repente Jesus passa pela cidade de Jericó, onde a Bíblia nos narra, onde a Bíblia nos deixa bem claro escrito que ali existia um cego por nome Bartimeu. E a Bíblia nos deixa bem clara, se fôssemos observar os outros cegos que tem escrito na Bíblia, a Bíblia não relata o nome do seu parentesco. Mas esse aqui, a Bíblia deixa bem clara que ele era Bartimeu, filho de Timeu. E observando, o irmão João Carlos ensinando sobre um livro de Flávio Joséfo, ele nos explica que Timeu, ele era um comandante do exército, e que nas suas caminhadas, ele tinha tido vitória em algumas batalhas. Era um homem próspero, era um homem que tinha sido vitorioso na sua carreira. Só que quando ele se aposenta, depois que Timeu, ele deixa o comando, a Bíblia nos diz que os soldados romanos, agora quando invadem aquele lugar, quando é tomado pelo inimigo, nos conta a história que eles descobrem que Timeu era um dos capitães, era a pessoa que estava na frente da guarda. Ele pega e, por lei, toda a sua família tinha que ser morta. Então aquele exército inimigo pega Timeu, mata Timeu e faz questão de pegar o seu filho Bartimeu, furar os dois olhos e colocar Bartimeu na rua para mendigar. É por isso que a história deixa bem clara: Bartimeu, filho de Timeu, porque Bartimeu não tinha sido um cego que tinha nascido cego, não. Bartimeu tinha sofrido pelo ataque do exército inimigo. Bartimeu era um homem que algum dia, irmão Cláudio, ele tinha visto as belezas da vida, ele tinha visto as cores, ele tinha visto a natureza, ele podia observar. Na sua juventude, era uma criança alegre, uma criança que corria, uma criança que brincava, uma criança que se divertia. Mas chega um determinado momento que, por uma guerra, pegam aquele jovem, pegam aquele homem por nome Bartimeu e furam
seus olhos. E o mais importante, irmãos, dessa mensagem, eu quero ser bastante rápido, é que eu aprendo algo nessa mensagem aqui com Bartimeu, algo interessante com toda essa mensagem. Eu aprendo algo aqui, eu queria que toda a igreja aprendesse comigo também essa noite. Nós podemos ter inimigos, mas nós não podemos ser inimigos. Nós até podemos ter. Por quê, irmãos? Porque como a Bíblia nos diz que uma multidão seguia a Jesus Cristo, e quando Bartimeu percebe que aquele era um dia diferente, Bartimeu percebe que aquele dia era um dia diferente, que tinha algo naquele dia, Bartimeu começa agora a clamar, e ele pergunta, Bartimeu ele não tinha visto, ele não enxergava, mas ele escutava, e Bartimeu dizia assim: quem é que está passando? Que barulho é esse? O que é que está acontecendo? Eu estou escutando, tem algo diferente nessas pisadas, tem algo diferente nesse clamor, a multidão clama de uma forma diferente, a multidão faz um barulho diferente, no qual eu não estou acostumado a ouvir todos os dias. E a Bíblia nos diz que alguém chega para ele e diz: olha, quem está passando é Jesus de Nazaré. E o mais interessante, irmão, sabe o que é? É que quando tem alguém querendo ser abençoado, ele nunca nos apresenta uma forma correta para a gente receber também a nossa bênção. Porque quando falaram de Jesus para ele, disseram: olha, é Jesus de Nazaré. Todo mundo sabe a história daquele jovem que certo dia disse: será que pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Por quê? Porque como todo mundo aqui sabe, irmãos, Nazaré era uma cidade montanhosa, uma cidade onde os fugitivos eles iriam se refugiar, uma cidade que não tinha nem escola para as crianças aprender. Nazaré era uma cidade escondida, uma cidade de refúgio. Nazaré era uma cidade que ninguém queria estar ali. Mas foi para ali que Jesus Cristo foi quando ele era criança. E quando apresentam Jesus para Bartimeu, não apresentam assim: olha, quem está passando aí, Bartimeu, é aquele que pode curar você da sua cegueira. Quem está passando aí, Bartimeu, é aquele que pode te levantar da sua situação. Quem está passando aí, Bartimeu, é aquele que pode trazer hoje a sua vitória. Não, disseram para Bartimeu: Bartimeu, quem está passando aí é Jesus de Nazaré. É Jesus daquela cidadezinha, é Jesus daquele lugar pequeno, é Jesus daquele lugar onde ninguém quer estar. Mas o mais interessante, irmãos, é que quando Bartimeu ouviu isso, está na Bíblia, Bartimeu não deu ouvido à multidão quando ele disse que era Jesus de Nazaré. Bartimeu deixou subir o coração e disse: não, esse daí é diferente. E Bartimeu começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Bartimeu começa a dizer: Jesus, filho do rei, Jesus, filho do poderoso, Jesus que tem sangue poderoso, sangue de rei, Jesus é aquele que pode. E a multidão começa agora a querer que ele calasse a boca. Não é interessante isso, irmãos? Principalmente quando nós somos novos convertidos, porque eu também sou novo convertido, eu me considero novo convertido. Não é interessante isso, irmãos, quando nós estamos nas nossas caminhadas, pedindo misericórdia ao Senhor e caminhando em direção ao alvo. Quantos? A Bíblia diz que uma multidão ia na frente. Quantos, irmãos, que andam na nossa frente, mas querem nos fazer calar? Quantos estão caminhando já há mais tempo na nossa frente, mas não querem que eu e você receba a bênção do Senhor? E acha que só porque estamos chegando agora, nós estamos atrapalhando. E a multidão dizia: rapaz, você está atrapalhando o mestre. Você está atrapalhando. Você acha que com essa multidão aí toda aí clamando, precisando de ajuda, Jesus vai te ouvir? Você que está aqui no meio, mendigando aí à beira do caminho. Que interessante, né, irmãos? Que lindo essa passagem. Nós podemos, irmãos, até ter inimigos, mas nós não podemos ser. Imagine só, se Bartimeu nesse momento agora, Bartimeu dá ligança, Bartimeu dá ouvido aquelas pessoas que diziam que ele estava atrapalhando, aquelas pessoas que diziam que ele não ia para lugar nenhum, aquelas pessoas que diziam para ele: rapaz, você é cego,
Você é um pobre coitado, você não é ninguém, você não sabe nem falar direito, você não tem anel de teologia, né? Você não tem carro, você não tem casa nova, você não tem um emprego bom, seu dízimo não é alto. E você vai para onde desse jeito? Você vai para lugar nenhum, rapaz. A sua caminhada é pouca, você não vai muito longe não. Imagine, irmãos. E o pior de tudo, que em nosso meio ainda tem gente ainda que está ouvindo ainda isso. Há esse tipo de pessoas que não querem ver a nossa caminhada, que não querem ver a nossa vitória, que não querem ver que nós estamos felizes também com o Senhor. Mas Bartimeu não. Bartimeu, enquanto mais, a Bíblia diz aqui, enquanto mais a multidão pedia para que ele se calasse, mas Bartimeu clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que eu observo aqui nessa passagem, irmãos, é que eu observo aqui 3 fatores importantes para Bartimeu receber a bênção, para que o milagre acontecesse. 3 fatores importantes. Primeiro, Bartimeu reconheceu que ele era necessitado. Bartimeu reconheceu que necessitava de Jesus Cristo. E por isso continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a Bíblia nos diz, irmãos, que de repente Jesus para. Se Jesus, irmãos, não tivesse parado nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Sabia por que você está aqui hoje sentado? Sabia por que você está dando ouvido à palavra do Senhor? Porque um dia Jesus parou na sua vida. Jesus um dia te chamou, você sentiu no seu coração o desejo de que você precisava seguir a Jesus Cristo. Não foi diferente com Bartimeu, ele continuou clamando a ponto de que Jesus parou. E quando Jesus para, irmãos, eu lembro-me de uma certa vez, eu novo convertido ali na Lourdes, e tinha um irmão pregando sobre Bartimeu, o pastor Manuel Messias de Camaçari, ele pregando sobre Bartimeu, e eu estava, irmãos, eu estava bem lá no final da janela, encostadinho assim na janela, e ele pregando sobre Bartimeu. Quando ele chegou nessa parte, quando ele chegou nesse mesmo versículo aqui, ele olhou lá para o fundo e disse: esse irmão aí, levante a mão. Aí eu disse: comigo? Ele disse: é você mesmo, levante a mão. Aí eu levantei a mão, ele disse: não, agora venha cá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, ele olhou para mim e disse: você entende o que Jesus está fazendo na sua vida? Aí eu disse: estou tentando entender. Ele disse: não, você não entende o que Jesus está fazendo. E eu quero dizer uma coisa para você hoje: Jesus hoje parou na tua vida. Jesus parou para te atender hoje na tua vida ele parou. E eu disse amém. Ele disse: você não está entendendo. Aí chamou o pastor Ademir. Aí disse: pastor Ademir, pegue na mão desse rapaz. Aí irmão Ademir pegou em minha mão. Ele disse: agora coloque ele cá em cima. Aí eu sem entender, o irmão Ademir me pegou pelo braço e me colocou cá em cima. Ele disse: você está entendendo o que Jesus vai fazer na sua vida? Eu disse amém, irmãos. Jesus hoje parou e muda a sua história. Irmãos, e para a glória de Deus, irmãos, na época eu era um novo convertido, não demorou nem 2 meses, e meu nome foi levado para lá para a sede. Eu fui separado como auxiliar, em menos de 2 meses, eu fui separado como auxiliar. Era uma festa, era uma festividade que ninguém esperava, tinha muitos e muitas outras pessoas que tinham aceitado Jesus antes de mim. Mas naquele dia, irmãos, foi o dia que Jesus parou para mim. E eu tenho uma certeza que hoje Jesus está parando na vida de gente aqui essa noite. Eu tenho uma certeza que hoje Jesus muda a história de crente aqui essa noite. Porque a Bíblia nos diz que a palavra dele não é em vão e ele não fala com as paredes. Mas tem alguns requisitos, tem alguns fatores que precisamos fazer para que o milagre aconteça. O primeiro é esse aqui, ó: saber que é dependente de Deus. Saber que sempre nós estamos dependendo de Deus. Não importa a sua conta bancária, não importa o seu emprego,
Não importa a sua casa, não importa se você tem curso de teologia, não importa se você sabe pregar, não importa se você sabe louvar, não importa quem você é, não importa se você é pastor, não importa se você é diácono, não importa se você é presbítero. O que importa é que para acontecer um milagre na sua vida, você tem que reconhecer que você é dependente de Deus. E Bartimeu aqui, ele reconheceu e clamou. E Jesus parando, o mais interessante é isso aqui, irmãos. E quando Jesus parou, Jesus mandou que o chamassem. Jesus disse: olha, tem alguém que está clamando meu nome, chama ele aqui. E o mais interessante, irmão Jeremias, que eu observo nessa passagem, sabe o que é? Aqueles mesmos que estavam dizendo para Bartimeu: rapaz, cale a boca, você está atrapalhando o mestre. Aqueles mesmos que diziam para Bartimeu: você está pensando que Jesus vai parar para te escutar, rapaz? Você está pensando, com tanta gente aqui, provavelmente tinha tanta gente grande ali seguindo a Jesus, tinha tanta gente ali que já tinha até dias que estava atrás de Jesus em busca de um milagre. E aqueles que estavam na frente, você acha que ele vai parar para te ver? Você acha que no meio da multidão você é alguma coisa? Em nome de Jesus Cristo, irmão, quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nunca permitam que o inimigo coloque na sua cabeça dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Você é precioso para Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim e por você. Mas o inimigo, ele tenta colocar nas nossas cabeças que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que o Senhor não olha para a gente, que a mão do Senhor não está sobre as nossas vidas, que tudo que estamos passando é porque estamos em pecado, é porque aquele pecado que fizemos há não sei quantos anos atrás, ainda hoje estamos pagando. Tudo isso é coisa do inimigo, irmãos. Aprendam que ele veio para roubar, matar e destruir, que ele é o pai da mentira. Quando ele lançar isso na sua cabeça, você diga para ele: olha, Satanás, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo pecado, e eu sou uma nova criatura, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu fico observando aquela mensagem que eu estava pregando aqui na terça-feira, quando os discípulos eles descem para atravessar de volta no barco, e na vigília da noite, lá em torno de 3 a 4 horas da manhã, a Bíblia nos diz que começa agora uma tempestade no barco, começa agora a jogar água, a água começa a se levantar e começa a bater contra o barco, uma tempestade muito grande. E eu fico imaginando agora como era que estava agora o pensamento daqueles discípulos. Por quê? Porque há um tempo atrás eles tinham passado por uma situação que nem essa, por uma prova que nem essa, mas quem sabe até lá dentro do coração deles, eles estavam um pouquinho calmos, dizendo: é o mestre está aqui no barco, vamos acordar ele, temos uma esperança. E qual é a esperança? É acordar Jesus. É acordar Jesus. A única esperança é essa. O negócio está feio, o barco vai afundar, vamos acordar Jesus. E Jesus acorda, fala com eles: vocês passando por essa prova, que fé é essa de vocês? A sua fé está tão pequena, porque sabe que eu estou aqui, sabe que eu estou na tua vida. E quantos de nós, irmãos, estamos caminhando com o Senhor? Às vezes passamos na rua e temos um ditado, quando alguém pergunta: irmão, como é que você vai? Às vezes dizemos assim: com Jesus no barco vai tudo bem, Jesus está no controle, Jesus está no barco. Mas quando chega em casa, dobra o joelho e começa a chorar, porque está passando por algo difícil, porque está passando por alguma prova. Mas Jesus não está no barco, irmão. É a nossa fé, irmãos. Nós temos que aprender a colocar a nossa fé em ação. Temos que aprender, temos que compreender que o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus é maior do que o gigante, o nosso Deus é maior do que a tempestade, o nosso Deus é maior do que os muros, o nosso Deus é maior do que as calúnias, o nosso Deus é maior do que os levantes. Temos que aprender a colocar a nossa fé em ação. Aí depois que Jesus repreende o mar, o vento, aí eles ficaram
homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que dessa vez aqui agora, irmãos, eles estavam sós. Aí quem sabe até alguém diz assim, eles estavam esse daí está em pecado. Então, como disseram lá com Paulo, esse homem é terrível, porque o mar já destruiu com o barco. Viemos nadando, chegamos aqui na ilha, uma cobra agora vai e morre dentro desse homem. Esse homem deve ter tanto pecado que Deus lá em cima está querendo destruir ele de toda forma. É assim que o inimigo faz na minha vida e na sua vida. Às vezes a porta de emprego demora de se abrir, aí ele começa agora a lançar as setas dele no ouvido, dizendo que isso é pecado, dizendo que você não merece, você não vai conseguir, que as portas não vão se abrir para você, que você vai continuar da forma que você está. Repreenda em nome de Jesus. Tem que repreender, irmãos. Tem que repreender em nome de Jesus Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. E eles agora pensaram, e agora? Jesus mandou a gente ir na frente, Jesus está lá em cima, e nós estamos aqui embaixo, e a onda está vindo, e o mar está se levantando, e agora? Não tem Jesus no barco, como é que vai ser agora? Mas aprenda uma coisa, irmãos, e guardem. Jesus Cristo, irmãos, Ele está com os olhos abertos sobre as nossas vidas. É nos momentos difíceis da sua vida que Jesus faz questão de vir andando sobre o mar, de vir andando sobre os problemas, como eu disse aqui, porque o mar é inquietação, o mar é luta, o mar é dificuldade, e Jesus Cristo faz questão de andar sobre o mar. E ainda tem outra coisa ainda, para mostrar que Ele é Deus na sua vida, Ele vai te convidar também a andar por cima da sua dificuldade. Ele vai te convidar a andar por cima das suas provas, Ele vai te convidar a andar por cima das suas lutas. Agora não duvide, irmãos, não duvide quando Jesus Cristo te chamar para marchar na terra. Não temas. Eu estava observando a palavra não temas. A palavra não temas, Jeremias, na Bíblia, ela vem escrita 365 vezes na Bíblia. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo com isso, sabe o quê? É que quando eu acordo, e está tudo difícil na minha vida, Jesus Cristo disse, não temas, eu estou contigo. Quando eu acordo na segunda, que está tudo ruim, Jesus disse, não temas que eu estou contigo. Eu acordo na terça com dor de cabeça, ele disse, não temas que eu estou contigo. Eu acordo na quarta, estou com dor nas costas, ele diz, não temas que eu estou contigo. Acordo na quinta, não tenho nada para comer, ele diz, meu filho, não temas, eu estou contigo. Acordo na sexta, não tenho paletó para vestir, ele diz, meu filho, não temas, eu estou contigo. Acordo no sábado, não tenho nada assim de grandes coisas para fazer, ele diz, meu filho, não temas, eu estou contigo. No domingo, eu fico triste porque não tenho uma palavra, ele diz, meu filho, vá para a igreja e não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. E quando Jesus Cristo lhe convidar, irmãos, para caminhar sobre as águas, não temas, vá, porque é Jesus Cristo te chamando. Talvez até o negócio seja até aos seus olhos impossível, seja coisa grande. Aí você vai olhar e dizer assim, mas eu não posso, eu não vou, porque eu não sou capaz, porque eu sou novo na fé, porque eu não tenho um cargo de destaque na igreja. Não temas, Jesus é contigo. Marche na terra. Imagine só, irmãos, se aquele povo tivesse desistido, olhou para um lado, tinha os montes, olhou para o outro, tinha o deserto, olhou para trás, vinha Faraó, e agora? O que é que nós vamos fazer? Para onde é que nós vamos? Não temas, marche, vá em frente, porque se for preciso, irmãos, quando não tiver mais jeito, Deus ele vai abrir o mar para você passar. Deus ele vai abrir o mar para você passar. Se você não passar por cima, Deus abre ele, mas você passa. Se você não passar por cima da sua dificuldade, Deus vai abrir ela, mas você vai passar. E ai daquele que tentar passar pela porta que Deus abriu para você. A porta que Deus abre, irmão, para mim e para você, é para ele e você passar.
Se alguém tentar passar ou tentar derrubar aquilo que Deus colocou para mim e para você, vai morrer como aqueles que ficaram lá no deserto. O povo vinha passando no meio do mar e aquele faraó querendo passar pela porta que Deus abriu para aquele povo. A porta que Deus abriu, irmão, é para você, é sua. Ninguém fecha. Aquilo que Deus te deu é seu e ninguém toma. Aquilo que Deus falou com você vai se cumprir porque Ele é Deus. Não temas. No livro, se eu não me engano, de Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz: antes que houvesse dia, eu sou, né? Antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos, para a gente encerrar a nossa mensagem? Sabe o que eu aprendo quando Jesus disse: olha, antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que é que eu aprendo? É que a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, pela manhã vem a alegria. Aí Jesus disse: meu filho, antes que houvesse dia, antes que a sua manhã chegue, eu estou contigo na prova, eu estou contigo na dificuldade, eu sou Deus mesmo na prova, eu sou Deus mesmo na luta, eu sou Deus mesmo não tendo o que vestir, o que comer, o que calçar, eu sou Deus na sua vida. Não temas, porque antes do dia amanhecer, eu já existia, e eu estou contigo, não temas. Não temas. E voltando aqui para encerrar para Bartimeu, aqueles mesmos irmãos, aquelas mesmas pessoas que diziam para Bartimeu que nada ia dar certo, que ele não iria conseguir, são as mesmas pessoas que correram para Bartimeu e disseram: ei. Aí Bartimeu, quem sabe, cego, com o olho, tentando abrir o olho assim, né? Tentando ouvir. Aí a pessoa: ei, Bartimeu, hein? Ei, estou ouvindo. Continue. Jesus te chama. Jesus te chama. Aqueles mesmos que dizem que você não ia, que você não pode, que você não tem, vão ser os mesmos, irmãos, que vão ter que vir te chamar para você receber a sua bênção. Aqueles mesmos que dizem que você não ia conseguir, vão ser os mesmos que vão dizer para você: meu irmão, minha irmã, eu glorifico a Deus pela sua vitória, porque você chegou lá. São os mesmos, irmãos, que vão estar falhando a sua vitória. E Bartimeu faz uma coisa agora interessante, irmãos. Interessante, vamos aqui para a Bíblia para a gente entender, e que vocês também saiam daqui essa noite aqui compreendendo isso. E Jesus parando disse que chamassem, e chamaram. Tiveram que ir, tiveram que obedecer. Jesus está mandando, tem que ir. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo. Olha que maravilha. Chamaram o cego e disseram: cego, não temas, Jesus é contigo, tem de bom ânimo. Outra coisa interessante que diz para Bartimeu: Bartimeu, levanta-te. Isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é interessante, temos que correr para terminar. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque tem muita gente, irmãos, querendo receber a bênção de qualquer jeito. Tem muita gente querendo receber a bênção do jeito que está. Levanta-te, tem de bom ânimo. O negócio está estreito, levanta-te. Está tudo ao contrário, levanta-te. Está sem força, peça a força a Deus e se levante. Está parecendo que nada vai dar certo, tem bom ânimo. Levanta-te. Levanta-te. Sabe por quê? Porque de qualquer jeito você não pode receber a bênção. Se Bartimeu cego ficasse lá, tem de bom ânimo, Bartimeu, sim. Levanta-te, Bartimeu, eu não posso, porque eu sou cego, eu não estou vendo nada. Quando chamaram Bartimeu, acho que ele foi feliz, que ele pulou mais alto que todo mundo. Tem bom ânimo, levanta, ele pulou logo de si. Estou só tentando ver aqui onde é que Jesus, tentando compreender onde é que Jesus está. E aí disseram para ele aqui: levanta-te, porque ele te chama. Enquanto você, irmão, estiver nessa posição, enquanto você estiver se achando que você é um coitadinho, enquanto você estiver se achando que você nada pode, que você nada é, sozinho você não é nada, sozinho você nada tem. Isso é a verdade.
Mas quando Ele te chama, irmão, você pode e você é, porque Ele é na sua vida. E Ele diz na palavra dele: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos, até a consumação dos séculos. E por que temer? E por que parar? E por que desistir? E por que entregar os pontos? E por que recuar? E por que dizer que não dá mais? E por que dizer que nada dá certo? E por que dizer que não tenho mais esperanças? E por que dizer eu já esperei muito tempo? E por que dizer eu não acredito mais que isso vai acontecer? E por que dizer, será que é Jesus mesmo que está falando? E por que dizer, mas Deus já falou tantas vezes e até hoje não aconteceu? E por que dizer, mas isso não é para mim? E por que dizer, isso pode acontecer com outro, mas comigo não vai acontecer? Levanta-te e tem bom ânimo, sabe por quê? Porque Ele te chama. Ele te chama, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu lembro que o jovem Gil falou aqui. Ele te chama. Quando ele mandar dizer, diga. Quando ele mandar falar, fale. Não temas. Estamos vivendo em uma época que os dispenseiros do nosso século só querem dispensar coisas boas, só querem trazer presentes bons. Se na bandeja do anjo tiver chave de casa, tiver chave de carro, tiver chave de vitória, aí o anjo passeia na igreja, né? Hoje em dia, nos nossos tempos, na nossa época, o anjo não mais repreende ninguém. Deus não repreende mais ninguém, só vem trazer bênção. É só vitória. É só vitória, é só bênção. Né? Se tem chave de carro, se tem chave de casa, se tem casamento, porta de emprego, é o reteté, é um pula-pula, é maravilha. Mas quando Deus diz assim, eu quero você no prumo, se conserta, levanta-te, porque o lugar onde você está errado, a posição que você está não é essa. Aí, né? Isso não é comigo não, isso deve ser para o abençoado aqui do meu lado, né? Quando começa a falar, aí começa a dizer, isso deve ser com Jeremias, isso deve ser com o irmão Cláudio, isso deve ser com a irmãzinha, mas comigo não, comigo não. Comigo Jesus só fala para me dar chave de vitória. Aí quando é correção é dos outros, né? Levanta-te, tem bom ânimo, porque Ele te chama. Se Ele te chama, não temas. Se Ele te chama, fale aquilo que Ele manda. Se Ele te chama, faça a obra do jeito que Ele quer. Se Ele te chama, não teme de dizer aquilo que Ele manda você dizer. Se Ele te chama, não teme de fazer aquilo que Ele quer que você faça, doa quem doer. Mas é Deus que está mandando, porque a Bíblia diz que importa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus. Não temas. Quando Jesus mandar você dizer, diga. Quando Jesus mandar você entregar, entregue. Faça a prova de Deus para ver se é Deus mesmo. Se for, entregue, fale, diga o que Deus está mandando. Não leve para casa, sabe por quê? Porque vai chegar o dia que você vem buchudo para a igreja. Vai estar com a barriga desse tamanho aqui, tanto comer coisa que não era sua. A barriga vai vir desse tamanho aqui, vai ser. Já viu falar daquele menino de barriga azul que tem nesse, né? Aquele menino que mora ali em Salvador, ali perto dos alagados. Tem muito pessoal que diz, ele é menino de barriga azul, porque é muita coisa que eles comem que não presta, que a barriga fica desse tamanho, barriga verde. É assim mesmo, o crente que não entrega tudo que papai manda, acaba ficando de barriga verde. Ó, tem que entregar aquilo que não é teu. E para encerrar, irmãos, que a hora já está indo embora, a Bíblia diz que Ele lança de si a sua capa. Isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? A capa simbolizava toda pessoa que era dependente, toda pessoa que precisava de mendigar, toda pessoa que precisava de pedir esmola. Ela tinha que ir até o rei, tinha que passar pelo rei. O rei analisava a sua situação e dava-lhe uma capa. Todas as pessoas, você pode reparar que todas as pessoas necessitadas na Bíblia tinham uma capa. Um cego, ele tinha uma capa, era uma capa que demonstrava, quando ele passava com aquela capa vestida, todo mundo sabia que ele era cego, pela capa que ele usava. Então, as pessoas davam esmola a ele, as pessoas traziam seus bens,
a pessoa ajudava ele de acordo com a capa que ele usava. E o interessante nessa passagem aqui, eu vou ler de novo para vocês entenderem, é que Jesus diz assim, parando, mandou chamar, e chamaram dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? É que mesmo antes do milagre acontecer na vida de Bartimeu, ele levantou, a Bíblia me diz, não sou eu que digo, a Bíblia me diz, ele se levantou e pegou a capa e diz, olha, a partir de hoje, eu não sou mais mendigo, a partir de hoje eu não dependo mais de esmola de ninguém, a partir de hoje eu não preciso mais provar para o mundo ou para ninguém que eu sou um dependente de esmola. Isso é interessante, sabe por quê? Porque pelo certo era para Bartimeu levantar e ir com a sua capa, demonstrando que ele era um mendigo e precisava de alguma coisa. Mas ele diz, não, quem mandou me chamar foi Jesus, quem mandou me chamar foi o Todo-Poderoso, eu tenho a certeza que eu não preciso mais dessa capa a partir de hoje. Ele larga a capa, irmão, já crendo, antes de receber a bênção, ele se levantou crendo já que era vitorioso, ele já se levantou crendo já que Jesus Cristo ia dar vitória a ele, largou a capa. E aí, é o que acontece, que muitas das vezes, muitos crentes na igreja, às vezes, a bênção acaba tardando, sabe por quê? Você vai entender agora. E Jesus falando disse-lhes, que queres que eu te faça? Não é interessante, irmãos, a pessoa está no meio do caminho, cego, pedindo esmola, a pessoa manda chamar aquela pessoa, e diz, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu faça na tua vida? Agora imagine só, irmãos, porque muitas das vezes tem muita gente que perde a bênção, muita gente que passa a bênção na sua vida, sabe por quê? Porque quando está frente a frente com Jesus, pede a coisa errada, está o tempo todo pedindo a Deus, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, estou desempregado, meu Senhor, abre a porta de emprego. Aí Jesus aí abre a porta de emprego, aí ele diz assim, hoje eu não vou para o emprego não, porque hoje vai ter um negócio lá de trocamento. Aí hoje Jesus abriu a porta de emprego, ele pediu, mas quando a bênção chega, ele vai fazer outra coisa. E aí ele está perdendo a bênção. Quando Jesus perguntou, o que é que você quer que eu te faça? Jesus estava perguntando para ele, você, Bartimeu, você quer uma esmola para continuar do mesmo jeito que você é? Você quer uma esmola para continuar do mesmo jeito, à beira do caminho? Ou você quer mudar de vida? Porque tem muita gente que está na igreja, irmãos, que às vezes não quer mudar de vida. Tem muita gente que está na igreja que não quer mudar de vida, como disse, já foi dito isso aqui essa noite. Tem tanta gente que está na igreja que não quer mudar de vida, não quer perdoar seu irmão. Quer ter o mesmo coração que tinha quando era no mundo. Estava no mundo, no coração amargurado, aquela coisa rancorosa. Entra na igreja e continua a mesma coisa. Ainda tenha coragem de abrir a boca e dizer assim, quem muda meu coração é Jesus. Não adianta ninguém falar, não adianta ninguém pregar, né? O que queres que eu te faça? Quer continuar do mesmo jeito que você está ou você quer ser mudado? Quer ser transformado? Quer ser uma nova pessoa? Aí Bartimeu faz a escolha mais certa que alguém poderia fazer. Bartimeu disse para ele, Senhor, o servo disse, mestre, olha bem, que eu tenha vista. Mestre, eu quero voltar a enxergar. Mestre, eu quero voltar a ter a alegria que eu tinha antes. Eu quero voltar, mestre, a ver as coisas que eu via antes. Eu quero voltar, mestre, a andar como eu andava antes. Eu quero fazer, mestre, aquelas coisas que eu fazia antigamente. O Senhor se lembra? Bartimeu não pediu uma esmola, Bartimeu não pediu nada para a situação. Ele podia dizer, Senhor, eu quero uma esmola para levar comida para casa. Senhor, eu quero, quem sabe, uma ordem para pegar uma capa nova, porque a minha capa está velha, as pessoas passam por mim e não percebem que eu sou mendigo. Bartimeu disse, Senhor, eu quero enxergar, Senhor, eu quero mudança de vida, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser uma nova pessoa. E a Bíblia nos diz, para encerrar, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
a tua fé te salvou. As 3 coisas, irmãos, que eu falei aqui, ó. Primeiro é ser dependente. Segundo é se levantar e não continuar da forma que está. 3 fatores para receber o milagre, para que o milagre aconteça. Primeiro é ser dependente, saber que necessita de Jesus. Segundo é se levantar, porque da forma que você está, você não pode receber a sua bênção. E terceiro é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer passar pelo caminho a pé de enxuto, tenha fé. Se você quer que a sua vitória chegue mais cedo, tenha fé. Se você quer caminhar a passos largos em direção a Cristo, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E só para lembrar, irmãos, para encerrar, lembre-se que as mesmas pessoas que disseram para Bartimeu, para ele se calar, que ele não era nada, que ele não ia conseguir, foram as mesmas pessoas que foram lá para chamar ele para receber a bênção. Lembre-se, você pode até ter, mas não pode ser. Você pode até ter, mas não pode ser. Você pode até ter inimigos. Você pode até ter muita gente no seu ouvido dizendo que você não vai para frente. Você pode até ter muita gente dizendo que a sua mensagem não é, que quando você prega ninguém escuta. Você pode até ouvir muita gente dizendo que quando você dirige o culto é frio. Você pode até dizer, muita gente dizer que quando você ora, Deus não ouve. Você pode até ouvir dizer que Deus não é na sua vida. Você só não pode ser aquilo que Ele diz que você é. Você só não pode ser aquilo que eles dizem que você é. Você pode até ter inimigo, mas você não pode ser inimigo. Enquanto ele estiver falando, faça com Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, creia. Creia que no momento certo o Senhor vai parar e vai te chamar. E sabe quem é que vai pegar na sua mão para te conduzir até a sua bênção? Vão ser aqueles mesmos que disseram que você não ia, que disseram que você não tinha nada, que disseram que você não era nada. São essas mesmas pessoas que vão pegar na sua mão para te dar a sua vitória. Como diz aquele hino: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai te arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. A sua vitória, irmão, tem sabor de mel. Agora creia e não desanime. E cada dia, irmãos, que você levantar, cada dia que você abrir o olho, cada manhã que você abrir o olho, lembre-se que tem um Deus lá no céu dizendo para você: filho, filha, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Tem algum aviso, irmãos? Tem algum aviso, Jeremias?